Pronto, voltei. Ai, tomara que agora dê certo. Então Vamos tá, lá. fala um pouquinho de você, de novo, tá? Pra gente passar pro tema. Tá, então eu estava falando que assim, eu sou formada em psicologia há mais de 10 anos, eu iniciei minha carreira na área de recursos humanos, né? Por uma mudança pessoal ali, eu resolvi deixar a área de RH e me ingressar na área clínica, né? E até hoje eu tô, né? Então, assim, é uma área que eu gosto até mais que o RH. E aí a minha necessidade na clínica foi de procurar, lógico, as técnicas, né, e as abordagens que mais tinha a ver comigo, né? Então eu fiz a formação em psicanálise, mas antes, nesse meio tempo, eu conheci a Revolução das Virtudes, né? E aí eu me especializei nessa terapêutica. E aí tô aqui hoje. Então, assim, hoje eu tô atendendo somente online, né? Mas eu faço atendimentos clínicos online e é o que eu tô vivendo hoje, intensamente amando. Voltou aí? Tá travando. Tá. Quando você for travando, eu vou falando também, porque você já tinha, né, pelo convite que você fez, que, né, até esqueci já de agradecer pelo convite, né, de estar participando da live, né, para a gente esclarecer um pouquinho sobre essa questão dos estereótipos e entrar também um pouquinho na Revolução das Virtudes, que eu acho que é um conceito muito importante, muito interessante, que está na atualidade, assim, muitas pessoas ainda não conhecem, né? Então eu acho que é importante essa live para a gente conseguir divulgar mais essa metodologia. Que é uma metodologia apaixonante, né? Que depois, no final aí da live, todo mundo, acredito que muita gente vai se apaixonar também. Eu também acabei me apaixonando por essa linha. E eu acho que com o momento tem tudo a ver, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento com a questão da pandemia, muitos hábitos, muita rotina está sendo alterada em função, né, desse novo momento que a gente está vivendo, e é interessante falar que é uma transição mesmo, não será mais como a gente conhecia. E quem tiver uma adaptabilidade melhor vai sair disso muito mais fortalecido e muito melhor. Você, por exemplo, disse que atendia de forma, né, presencial e hoje você está no online. Isso aqui é algo muito novo. Para mim, por exemplo, vir para o digital, eu tive uma resistência muito grande, né? E aí, com a Revolução das Virtudes e com a psicanálise, eu fui entender que, na verdade, toda essa resistência que eu tinha em estar aqui ao vivo, em me apresentar, em trazer esse conteúdo, né, trazer aquilo que a minha alma gostaria de falar e que é um conteúdo, muitas vezes, que muita gente precisa. Muita gente precisa de ouvir, precisa de tomar força a partir disso. Até a própria terapia, então assim, né, veio a pandemia, entendeu-se que isso poderia ficar limitado, mas não. Né, a gente tem o recurso hoje da internet, e isso a gente tem um estereótipo também, porque eu vejo muitas pessoas me perguntando, você atende onde? Não, atendo online, mas é a mesma coisa, adianta? Então, a gente já tem essa ideia preconcebida, porque o estereótipo é isso, né? A gente tem uma ideia preconcebida de alguma coisa, é uma imagem de alguma coisa. Agora, né? Eu não estou te ouvindo, eu sei, pode continuar falando, tá? Que é alguma coisa aqui. Tá, depois você ouve a gravação e me corrija se eu estiver errada, né? Se eu estiver falando alguma coisa que não é o que você queria que eu esclarecesse. Mas a gente tem essa imagem pré-concebida da terapia também, de você estar sentada. Hoje a gente já sabe que, né, o divã, né, o psicanalista está muito associado ao divã, mas funciona, é bom. A conexão é a mesma. A gente só não tem o contato físico, que normalmente nas sessões presenciais a gente não tem tanto assim. Tá me ouvindo agora? A gente tem essa imagem pré-concebida da terapia. Aí. Então, o estereótipo, né, a gente pode exemplificar também com essa questão da terapia, né? Do terapeuta estar bem vestido, né? Que às vezes você chega
no consultório ali, né, na clínica da pessoa, né? Que isso? Isso aqui agora está tudo tranquilo aqui para mim. Ai, tá ouvindo bem? Então a gente tem essas imagens pré-concebidas, assim, vamos colocar o estereótipo como uma imagem para ficar melhor para a gente ter esse entendimento. Então, quando a gente chega nesse mundo aqui, a gente já entra num esquema, né? O negócio já está tudo pré-programado, a gente já tem essas imagens definidas, né? Que a gente pode chamar dos estereótipos, né? Não tá bom, mas a gente está tentando resolver. Aqui tá falando, o som da Fernanda tá ok, eles estão me ouvindo ali. Eles estão me ouvindo, acho que. Eu já falo muito, aí todo mundo só me ouve, eu vou falar desengraçado aqui. Mas então vamos entender isso. O estereótipo é como se a gente tivesse uma imagem de uma determinada coisa, de uma pessoa. Tá indo? Eu vou deixar você falando, Fê, e vou arrumar só a questão do meu áudio, porque eu realmente está tendo um delay muito muito grande, okay. E aí está chegando com muito atraso, tá? Eu vou deixar você falando, tá bom? Agora parece que voltou, né? Mas a gente tem essas imagens, assim, como a gente não queria entrar muito numa linguagem técnica, né? Porque Lacan é bem legal para explicar isso, mas a gente entra nesse movimento e a gente já pega as ideias prontas, as imagens prontas e a gente segue aquilo, né? E aí isso, a gente cria tudo categoricamente falando assim, tudo certinho, a gente vai se porque ele não se enquadra dentro daquele estereótipo ali, né? Então, por exemplo, eu já ouvi casos também, assim, de a pessoa chega no nutricionista e a nutricionista está acima do peso. Ou ela não tá aquele magrela, sabe? Aquele padrão modelo e fala, bem, se ela não consegue emagrecer, ela não consegue ser magra, como que ela vai me ajudar? Né? O personal trainer que não tá lá com a barriga trincada, saradinha, fala, poxa, né, se ele não tá assim, como que ele vai me ajudar? Isso a gente entra no julgamento, né? Então, assim, nada mais é do que a gente julgar a pessoa por uma imagem, né? A gente nem conhece e a gente faz esse julgamento. Só para ficar claro, esse é o estereótipo, é uma imagem pré-concebida de alguém ou de algo, né? Que a gente faz a partir de uma construção até de uma imagem coletiva, que todo mundo já tem isso como aquilo, né? Um produto já pronto. O rótulo, eu queria saber só a diferença do rótulo para o estereótipo, para a gente já... O rótulo é aquilo que você acha, você julga a pessoa, né? Você olha e fala, eu acho que ela é isso e pá. Daí você já coloca o rótulo sem saber se é ou não, né? Então você estuda bastante. Aí vem alguém da família e fala, cara, ela é a mais estudiosa da família, né? Ou a mais teimosa da família, né? Ela foi lá e pegou a maquininha do rótulo, colou na sua testa, e aí todo mundo, né? A maioria das pessoas adquirem, às vezes até nós mesmos, né? Pegamos o rótulo e falamos, beleza, eu sou isso mesmo. Né? Então, também são ideias pré-concebidas, assim, mas pelo julgamento da outra pessoa, né? As pessoas julgam, né? Ela olha e acha que é aquilo e sim, né? Sem se preocupar em conhecer mesmo, né? É o caso da nutricionista. Às vezes a mulher é super profissional naquilo que ela faz, ela vai te ajudar super e por conta da aparência, né, você julga a pessoa, não, ela não sabe. A gente sofre muito preconceito, né? Tipo, psicólogo é tudo louco, né? Ou psicólogo tem que ser super certinho, né? E não tem nada disso. A gente é ser humano igual a todo mundo. E é bem legal falar, porque assim, esse medo o rótulo, ele já é concebido ali e traz pra gente muito medo, né? A gente, às vezes, evita de ser o que nós somos,
evita de trazer uma autenticidade para uma função ou para um trabalho, justamente porque a gente tem muito medo. E eu gosto bastante dessa historinha que eu vou contar rapidinho. De onde vem esse medo, né, de ser diferente daquilo que a gente entende que é normal, né, da parte normativa. Justamente um medo. O normal é aquele roteirinho que a gente tem que seguir, né, que a gente está inserido ali, né, os padrões que aquela colocaram. Então. Exatamente. Aquela caixinha de normalidade. E esse medo, ele é um medo ancestral. E ele é um medo que realmente ele é necessário e ele é benéfico, porque ele para a nossa própria preservação. O que acontece? Quando a gente vivia lá no tempo das cavernas, imagina, né? Você lá dentro da caverna, com aquele grupo, a sua chance de sobrevivência ela era muito maior quando você estava inserida dentro de um grupo. Porque vivia-se num ambiente completamente hostil, né? Imagina, dinossauros, bichos, animais. Então, era muito hostil. Aí, você imagina você ser julgado, né? Rotulado ali e ser expulso daquela caverna. Era algo gravíssimo. Ali você estava decretando a sua morte. Então, já para introduzir a questão do nosso tronco cerebral, como que o nosso aparelho psíquico ele trabalha, né? Por isso que eu até trouxe essa introdução, para você falar um pouquinho de como que esses comportamentos eles já são pré-formatados na nossa mente e como que funciona. Vem do tronco cerebral mesmo. Então, assim, o nosso aparelho psíquico, né, quando a gente fala, trazendo para a psicanálise, toda a construção de como funciona, ele ainda está primitivo. A gente tem, e você começou a introduzir exatamente o conceito da Revolução das Virtudes, né? Da onde que vem esses comportamentos? Por que a gente julga? Por que a gente rotula? Né? Por que a gente não aceita o diferente? Né? Porque a gente tem, vamos, né, começar do princípio, a gente tem um negócio que chama orgulho. O orgulho, tecnicamente falando, é a nossa necessidade primitiva de ser importante para ser aceito num grupo com o intuito de sobreviver. É exatamente isso. Né? Então, isso que você estava falando, exemplo da zebrinha. Né? A partir do nossa parte mais primitiva do cérebro, né, o nosso cérebro reptiliano, a gente busca essa sobrevivência, que nada nos difere dos animais ali, né? Então a gente está só buscando sobrevivência. E a gente trazendo esse parênteses dos animais, né, com a gente, que a gente tá, né, quando a gente está em instinto primitivo, a gente é igualzinho. A gente pensar na zebra, né? Uma zebra que dá de cara com um leão, ela é presa, né? Ela não tem nenhuma chance de sobrevivência, né? Se essa mesma zebra ela está no meio de um bando de zebras, que eu agora não sei o coletivo de zebra, mas assim, tá lá com mais um monte de zebrinhas lá, que dá de cara com esse leão, a chance dela de sobreviver aumenta, porque ela não vai ser a única opção de refeição do leão, ele pode escolher outra. Então, o animal entende isso. Se eu estiver no meio de um bando, eu sobrevivo. Só que para a gente chegar né, para o animal estar num bando, ele tem que ser aceito. Né? Então, ele tem que ser aprovado. E é exatamente o que a gente faz. A gente quer ser aceito pelo mundo, pela sociedade, e a gente faz o que precisar para ser aceito. Com esse pensamento ainda irracional, né? Que é bem primitivo. De se eu for aceito pela sociedade, pela minha família, pela minha religião, eu vou sobreviver. Né? É uma lógica, né, boba, mas é real, porque a gente está ainda agindo pela essa parte aqui mais primitiva do nosso cérebro. Entrando na Revolução das Virtudes, o que acontece? E esses comportamentos, eles são inconscientes. Não inconsciente quando a gente fala que é um local e tal. É nosso estado
de vida aqui. A gente está num nível primitivo e a gente está inconsciente. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, né, a gente vai se tornando mais consciente. Eu falo desenvolvendo outra área do cérebro, que é o lobo frontal, que está ali dentro do neocórtex, né? Então, a gente tem, dentro da Revolução das Virtudes, para ficar melhor entendido, a gente tem o sistema límbico, que, né, já melhora um pouquinhozinho ali, né, nossos instintos muito primitivos, mas a gente ainda está primitivo, a gente ainda vê o outro como uma ameaça, né, então a gente precisa se defender e tudo mais. Quanto mais a gente estimula o nosso lobo frontal, né, a gente vai se tornando mais consciente desse mundo que a gente vive. Porque quando a gente fala de estereótipo, a gente está vivendo numa coisa alienada ali. A gente está totalmente alienado naquela sociedade ali, né? E isso é uma forma inconsciente de viver, né? Então, quando a gente começa a perceber as coisas de uma forma real, mais consciente, a nossa reação é diferente. Mas é através das virtudes, né, que a gente consegue estimular essa área do cérebro, né? Então, como é que eu consigo estimular meu músculo? Eu vou na academia, pego um halter e vou lá, né? Levantando, até fortalecer meu ombro. Para a gente fortalecer essa área do cérebro, a gente tem que ir trabalhando as nossas virtudes, né? E uma das virtudes é o não julgamento, né? Que é o que a gente pratica quando a gente vai pôr um rótulo numa pessoa, quando a gente fala de estereótipos. E é interessante o que você está trazendo, porque quando eu comecei a falar, eu falei que eu tive muito essa dificuldade, essa resistência de vir aqui para o digital, e foi na Revolução das Virtudes que eu entendi, por exemplo, que uma pessoa dita como E aí só até... Não, eu ia falar enquanto você estava sumida aí, pode continuar. E isso fez eu entender que, por mais que eu sempre fui uma pessoa muito avessa a alguns dogmas, algumas doutrinas, eu sempre fui uma pessoa um pouquinho mais de levantar a bandeira da autenticidade, de viver a vida que eu realmente, da forma que eu gostaria. E aí eu percebi o quanto que eu sou orgulhosa, né? E aí eu comecei a fazer uma autoanálise ali minha, falei assim, nossa, mas por que eu não quero aparecer, por exemplo, na câmera? Ah, porque vão fazer piada que o meu nariz é grande, que é uma coisa infantil, de um trauma tão Preocupada com o que o outro vai pensar, né? Porque se o outro pensar, é esse que trava a gente. Então, assim, se o outro pensar alguma coisa de mim que não é legal, né? O que liga lá, né? Já volta na matemática. Eu não vou ser aceito por essa pessoa. Logo, eu, né, não sobrevivo. Né? Então, a gente busca essa aceitação. A todo momento. A gente nem percebe, às vezes, mas a todo momento é isso. Até o fato de julgar, de criticar, de apontar, né? Fala, mas, poxa, mas eu só estou apontando um defeito da pessoa, o erro dela. Né? No que eu estou me elevando? Você rebaixando o outro, você se eleva. Porque você fala, olha, tá vendo? Ele faz aquilo. Eu não faço, né? Então você está trazendo uma importância para você ser aceito pelas pessoas. Então o tempo todo a gente está preocupado com o que o outro está pensando. E toda vez que a gente vai pensar nisso, tipo, eu tenho que agir dessa forma, da outra, porque o outro pode pensar isso ou aquilo, a gente vai só se afastando da nossa essência, né? Quando você traz essa palavra, é essência mesmo. Do que a gente é. Aí a gente vai vivendo alienado mesmo. Porque a gente não vive a partir do que, tipo, eu nasci para ser do jeito que eu sou. Eu vivo de acordo com o que o outro quer que eu seja. E aí a gente vai se tornando alienado. E aí surge todo tipo de nova vida. De nós mesmos. E uma das virtudes... o quanto de mensagem, de vozes que é extremamente necessário no momento que a gente vive. E a gente, por causa de um medo idiota, por causa de um egoísmozinho, eu vou deixar de ter aqui a minha mensagem
trazer, através de mim, a minha coragem para que várias outras pessoas possam manifestar o dom delas e realmente em prol, né, de uma sociedade, de um grupo muito maior. E é só porque eu tô com medo que alguém faça piada, né, com o meu nariz. Tipo, é muito egoísmo, né? O orgulho, ele traz pra gente, quando a gente começa a entender ali a nossa falta de aceitação conosco, né, com nós mesmos, com a minha imagem, com a maneira de eu ser, com o que eu gosto de fazer, com as coisas que eu penso, a maneira que eu penso, a minha visão de mundo, a gente começa a entender o quanto de vida é perdido tentando sempre estar dentro de uma caixinha que você nem concorda, que você não gosta, que você está cagando, na verdade, para o que a pessoa realmente pensa ou quer. E aí... É o estereótipo do cara bem-sucedido, né? Tipo, o cara bem-sucedido, ele tem que trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, ser diretor, chegar à presidência e tal. Né? E se não é isso que ele quer, na essência dele. Mas, poxa, se o outro pensar que eu não quero, né? Tipo, eu não quero. Eu quero só ter uma barraquinha de cachorro-quente e tudo bem. Né? Mas as pessoas vão me julgar. Porque, assim, como assim? Né? Você tem potencial para ser o presidente de uma multinacional e não quer. Não quero. Mas para seguir o que o outro não nos reprovar, a gente vai seguir nesses roteiros, esses rótulos. E é muito legal, assim, é outra coisa que eu vejo muito, é aquele cara, o perfeccionista, né? O perfeccionista é um cara super arrogante. Ele tem tanto pavor dele errar, dele cometer um erro, uma gafe, que ele nunca tenta. Ele sempre vai estar naquela linha de largada, mas ele nunca vai largar. Ele nunca tenta, não, ele nunca acaba, né? Ele nunca acaba, porque ele quer terminar o negócio de uma forma perfeita, vai morrer tentando, né? Porque não existe o perfeito, né? E a autenticidade, a mensagem mesmo, a grandeza, né, de você, não importa de você ter uma vida feliz, não importa você ter uma vida interessante, você vir aqui, você entender que a vida é um palco e que você tem que estrear da melhor forma, só que você tem que se divertir também com os seus erros, né? Se eu ficasse pensando, por exemplo, eu não vou fazer a live, não entendo nada de tecnologia, minha internet é uma porcaria e não sei o quê, eu nunca vou tentar, né? Eu vejo assim, as pessoas até riem de mim porque assim, eu não enxergo nada. Eu gostaria muito de ver uma pergunta, de fazer algo assim, mas eu leio para você. Eu não enxergo também não, mas eu consigo ver aqui. O que é estereótipo, acho que a gente já falou. E sabe o que é interessante, Pê? Que eu não enxergo e eu não quis colocar o óculos quando eu era criança, que eu acho que se eu tivesse me adaptado a usar óculos, eu estaria até melhor hoje. Mas eu não quis porque eu era magrela, tinha que usar óculos, e aí eu falei assim, caramba... Você não queria ter o rótulo de 4 olhos, né? Queria colocar de 4 olhos. Assim, mas isso também é orgulho. Isso também é orgulho, porque a gente... A não aceitação é orgulho, né? Então, assim, eu quero que seja do meu jeito, porque do meu jeito eu posso ser aceito. Então, eu não quero aceitar que eu tenho uma deficiência visual, que eu preciso de um óculos para corrigir isso, né? Então, a gente não tem... Eu também tenho óculos, mas é porque eu estou enxergando, tá? Eu estou conseguindo enxergar as letrinhas aqui. Mas a gente não tem a gente não tem aceitação do que a gente é, né? Então, da nossa identidade. Às vezes, a gente briga com isso. E aí, o mundo tá cheio de estereótipos, a gente vai se apegar em alguma coisa, né? A gente fala, se eu não me aceito assim, eu vou, né? Então, E eu vou dar um exemplo meu até, né? Tava conversando com uma amiga, né? E uma consultoria de moda e tal. E o meu perfil de vestimenta não passa a confiança que talvez um terapeuta deveria passar, sabe? Eu falei, tá, às vezes a gente tem que se adequar, né? Até por conta, porque assim, a gente, enquanto terapeuta, a gente tem que ajudar todo mundo, né? Então, aqueles que se preocupam com esse estereótipo, com essa imagem, e aqueles que não. Então, eu tô aqui para ajudar todo mundo, né? Então, eu fui me adequar ali, mas de uma forma consciente, né? Isso que é importante, a gente, né, saber que a gente se comporta em determinados lugares, mas porque
né, para não dar BO, né? Então, assim, não é porque eu quero impressionar, não, porque, né, eu preciso estar adequado àquele local, mas tem que ser consciente. Eu quero segurar, porque assim, quando eu comecei a anunciar essa live, eu escolhi uma frase do Edu que me tocou muito, que foi que ele disse, né? Esteja à altura da arrogância do outro. Mas se isso te tocar, o arrogante é você. Exatamente. Então, se você se importa com o que o outro importa, né? Então, assim, o outro quer te ver com uma roupa bacana, né? Com um óculos, para falar que você é, né? O estereótipo do intelectual, né? Que é o óculos, porque ele precisa daquilo, né? E se você também precisa daquilo para ter o outro, né? Aí você já pegou a arrogância também, né? Então você já deixou de ser quem você é. Mas se você faz isso de uma forma consciente, né? Ok. Tá tudo bem. Ok. Se é para o bem do próximo, né? Se é para o bem do próximo. E eu acho bem legal, e um exemplo que casa muito perfeito com o que você está trazendo, é a questão, por exemplo, da mulher. Essa questão de que a mulher, ela tem que ser mãe, ela só é completa quando ela tá casada, quando ela tem... Eli, deixa eu só responder uma pergunta aqui que eu acho que é muito legal, tá? Acho que a Life... Ai, não tô conseguindo ler, mas assim, como lidar com o bullying quando sofremos a falta de aceitação, né? O bom humor. O bom humor é uma das virtudes, né? Então, dentro da teoria da Revolução das Virtudes, tem listado lá 33 virtudes que a gente pra gente trabalhar, pra gente se desenvolver, né? Pra gente se desenvolver, né? Evoluir e se tornar mais consciente. O bom humor é um das virtudes que cabe lá, que a gente tá lá, e ela é excelente para trabalhar o bullying, né? E fazer o auto-bullying, porque assim, você só se incomoda com o outro te chamar de qualquer defeito que você se enxerga, porque você não tem aceitação de si próprio, né? Então, né, o 4 olhos, se alguém falar assim, é o 4 olhos, você fala, eu sou, né? Eu preciso de óculos mesmo, e daí? É uma condição que eu tô, né, nesse corpo aqui hoje, é isso, né? Olha, nariguda, você falou nariz aí. Meu nariz é grande. E tudo bem, né? E começa a fazer humor disso aí, né? A te zoar, próprio zoar, né? Então, eu zoo muito, né? Eu falo que eu não vou nem na manicure, porque se eu for fazer o pé, ela me cobra 10 unhas e eu só tenho 8. Porque as duas do dedinho são bem pequenininhas e eu nem passo esmalte. Eu falo, não vou, porque elas vão me cobrar todas as 10. Né? Então, a gente fazer esse auto-bullying com a gente, fazer essa brincadeira, mas aceitar que a gente é mesmo, de verdade. Né? E aí, né, já é um exemplo de como as virtudes ajudam a gente a viver melhor. Né? E a gente evoluir, enxergar o outro como o outro. Porque, na realidade, a virtude, você evoluir a sua virtude é a base para uma convivência mais harmônica com você e com o outro. Sim, né? Mas eu falo assim, a gente vai desenvolver... A gente vai desenvolver as virtudes pensando no próximo também. Mas o melhor vem pra gente, né? Porque a gente aprende a ter mais paz, né? Eu sempre posto ali nos meus status, às vezes, do WhatsApp, porque é a imagem de uma onça lá, não felino, não sei qual é a onça, lá esbravejando com o macaco e o macaco assim, né? Então, quando a gente trabalha as virtudes, a gente tem a serenidade do macaco de tá tudo bem, porque o estresse do outro é do outro, não é meu. Né? Quando a pessoa te ofende, não é você que ela quer ofender, ela tem questões dela, né? Ela não tá bem com ela mesma, né? Então talvez ela tenha falta de aceitação de si própria, né? E aí ela projeta no outro, né? Então tudo tá no outro. Eu falo que a gente mede o outro com a nossa régua, né? A gente não consegue olhar o outro como um ser humano, como outra pessoa, né? E nem ouvir, né? Então, e nem ouvir, porque a gente fala... não, mas eu escutei, eu entendi que ele falou, não. Às vezes a gente está tão ouvindo e preocupado com o que a gente vai responder, porque às vezes o outro está nos atacando e a gente esquece de ouvir o outro,
né? E falar, Reativo. cara, ele tá falando dele, ele não tá falando de você, ele tá falando dele, ele tá, né, pondo para fora as dores dele, né? De uma forma, né, não muito legal, né? Mas é dele que ele tá falando, então nada é com a gente. E aí, se a gente entender isso, fica mais fácil da gente perceber que as virtudes é o caminho, porque a gente quer ser especial, né? A gente quer ser importante, e nada é com a gente. Quando o outro fala com a gente, ele não tá falando com a gente, né? Ele tá falando dele mesmo, para ele mesmo. A ideia disso, de tipo, a gente não é nada nesse mundo, pô, faz uma diferença danada. E aí a gente para de buscar essa importância, né? Ainda mais quando se trata de profissões de acolhimento, né? De curar, de acolher o outro, né? De estar embarcando o sofrimento psíquico, né? O sofrimento de outro ser, né? É aquela coisa de você pegar a tua dor, coloca no bolso e vai servir o outro, né? Eu vou viver, vou colocar a minha vida a serviço, né? Então, eu acho, só para a gente fechar, porque também a gente não tem muito tempo, mas... Você vai me falando aí, eu tô perdida no tempo. Eu também tô perdida aqui no tempo, a verdade. Gente, estão todos perdidos, alguém avisa a gente aí, tá? Como se livrar dos rótulos? Ó, se a pessoa te põe um rótulo, é problema dela, você aceita se você quiser. Né? Quando a gente se importa com o que o outro, né, falou da gente, colocou um rótulo, é porque a gente está importando com o que o outro está pensando da gente. E aí é o orgulho. Né? Eu preciso que o outro não pense aquilo de mim. Né? Ele tem que pensar o que eu quero que ele pense. Não. Né? Então, deixe de colocar rótulos. Né? Não os pegue para você. Né? E aí a virtude da individuação, né, Eline? Que é um conceito junguiano, mas que o Edu trouxe para as virtudes, porque é realmente uma virtude. A individuação nada mais é a gente passar por um processo de encontro com nós mesmos, né? De viver a partir do que a gente pensa, dos nossos valores, do que a gente é, da nossa essência mesmo, né? E não do que o meio está falando, que você tem que ser e tudo mais, né? Vamos encontrar a nossa essência. Aí, quando a gente está vivendo a partir disso, rótulo ou não interessa. Ele não é uma coisa que a gente deixa de se preocupar. Não vai incomodar mais. Se tem mais perguntas, eu não consigo ver, tá, gente? Que é as que vão aparecendo aqui. Mas vai, Elide, cortei. Não, mas é perfeito. Eu acho que para uma primeira live, fora todos os problemas aí que a gente teve, técnico, de som e tudo mais, eu acho que o recado, ele começou a ser dado. E o que eu gostaria de deixar mesmo, a reflexão que eu gostaria de deixar para quem está nos assistindo e para quem vai assistir posteriormente, né, que essa live ela vai ficar gravada, é só... no próprio perfil meu do Instagram, você vai na bio, vai ter ali o canal, você se inscreve no canal, vai ficar lá todas as lives que a gente vai colocar da série, vai ficar gravada para você assistir do seu jeito, no seu momento, da maneira que você puder e quiser, tá? Mas a reflexão central é isso. É um chamado mesmo, é um convite para que todos, Só te interrompendo para entender que, assim, a gente como terapeuta, e eu como terapeuta das virtudes, eu acho importante a gente falar que eu sou psicanalista também, e a psicanálise é maravilhosa, é claro que a gente se baseia sempre na psicanálise, mas ela chega até um certo limite, né? E dali para frente a gente estava parado. Então, essa revolução das virtudes, essa metodologia de tratamento pelas virtudes, ela veio para a gente conseguir resolver todos os nossos neuroses, nossos problemas, nossas dores, porque é bem legal a gente evoluindo, a gente some, gente, é assim, é como tirar com a mão mesmo. Quando a gente trabalha essa evolução, né, desenvolve essas virtudes, a gente não tem mais neurose mesmo, né? Então, assim, eu tenho algum problema porque eu tive abandono na infância e tal. O que é isso? Eu não tenho aceitação de que a minha vida foi assim. Eu ainda quero que seja diferente. E a aceitação, gente, tem um fato e não dá para mudar.
Se a gente dá murro e ponta de faca, né? Não dá para mudar. Não, né? Já passou. O que eu posso fazer? Aceitar e daqui para frente, talvez, tentar fazer de forma diferente e tal. Mas a gente fica muito preso no passado por conta de não aceitação. E trava a vida inteira. Trava a vida inteira. E às vezes você tem aí uma missão de vida linda, né? Que você pode transformar o seu meio, sua família, né? Seus filhos, por meio de um talento, de algo muito maior que a sua alma está gritando e você está ali preocupada com coisas, com bobagens, com pessoas que não tá nem aí para o que você está trazendo. Então, acho que é um chamado para a vida, né? Ele fala assim, olha, gente, a vida está aqui, tem dor, tem sofrimento, mas é a vida. A gente está aqui para viver. Né? Não vamos ficar preso, né? É a minha história, é o que eu vivi. E outra coisa, nós somos o que somos a partir das nossas experiências e as experiências que também foram ruins. Aquelas que trouxeram sofrimento. A vida não é só alegria. Quem vive uma vida só de alegria é uma pessoa completamente doente, drogada, descompensada. Não existe uma vida onde a gente não vai ter um momento de dor, de um desafio, uma tristeza. Isso é normal. Só que quando porque a dor faz parte, né? Quanta coisa a gente não aprende a partir da dor, né? E aí a gente tem que exercitar a virtude da gratidão, né? Que assim, até as cacas que acontecem na nossa vida, seja grato, porque daquela situação você teve um aprendizado. Você deve ter saído mais forte, ou você aprendeu alguma lição, e vai evoluir a partir daquilo, né? É viver a vida mesmo, e aceitar as dores que tem. Eu costumo dizer que a vida é igual um jogo de videogame, né? Você vai passando de fase e aí você vai acumulando ferramentas, acumulando combustível, uma vida a mais. E aí quem entende isso e vai para a vida, né, com esse bom humor de falar, pô, eu sou ridículo mesmo, eu vou errar, pago mico, tá tudo certo, eu tô aqui, tô colocando o melhor de mim. Eu me aceito, eu me amo do jeito que eu sou, larga essa loucura, tentando se adequar a coisas que são inatingíveis, que não vai te levar a lugar nenhum. A gente fica mais potente, a gente fica muito melhor e a gente começa a servir o outro, o mundo, e o mundo cresce e todo mundo evolui. Eu quero te agradecer demais, assim, vou te trazer mais vezes. Pode chamar. Eu adorei. Para a gente falar, a gente focou mais na questão da aceitação, do orgulho. Mas como eu acho que faltou só a gente explicar que essa teoria das virtudes, ela é uma teoria científica, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas a gente ouve muito falar isso e tal, né? A gente ouve muito em religião, e foi a partir de religiões que foi feita essa pesquisa científica, né? Então, o nosso mestre aqui, né, o Edu Casão, ele pesquisou mais de 5.000 religiões no mundo, né? A gente sabe que todas as religiões têm suas divergências, mas ele encontrou um único ponto de convergência delas, que todas concordam que a gente precisa evoluir. A gente veio aqui no planeta Terra, nasceu aqui para a gente poder evoluir, né? E evoluir através das virtudes. Isso, evoluir moralmente, né? Porque tecnologicamente a gente já está evoluindo bastante, mas evoluindo moralmente. E é legal a gente falar que não é a moral como a gente está acostumada a ouvir. Não é nesse sentido de moralidade, é no sentido de virtude mesmo. Porque aquela moralidade do senso comum é muito julgadora, né? E é isso que as virtudes não é. Né? Uma das virtudes é o não julgamento. A gente não julga o outro pelo que pelo que ele faz, né? A gente ama o próximo porque ele é um ser humano, ele é um próximo, ele é um irmão, né? E através desse estudo, né, o Edu criou essa metodologia de tratamento, e que hoje, embora, né, eu não consiga ainda escapar da psicanálise, mas eu trato também a partir das virtudes, né? E algumas pessoas chegam, que já conhecem, né, a teoria, e falam, eu quero tratar as virtudes. E a gente pode, às vezes a gente não precisa nem mexer naquele buraco, naquela dor que está lá. A partir das virtudes, trabalhando isso, a gente consegue resolver isso.
Eu vou falar que para mim foi sensacional, porque até uma coisa que ninguém conseguia me destravar nessa questão do mundo digital, quando eu comecei a tomar consciência do meu orgulho, do que realmente era ali, né, de quanto eu estava sendo egoísta, né, e o quanto eu estava com uma visão tão micro de uma coisa tão mesquinha, por que não, né? E eu sei que a partir de um movimento, a gente acaba aí trazendo tanta gente para uma coisa, uma transformação que realmente é necessária para o mundo, não só para nós, né? Então, você hoje atende só via online? Como que funciona? Se alguém quiser te procurar, como que a gente consegue achar? Pode mandar um direct que eu passo meu WhatsApp. Pode mandar um direct aí pelo WhatsApp, que eu passo meu WhatsApp. Mas sim, né? Por conta da pandemia, eu, né, vim só para o online e eu acho que é o que vai acontecer no momento hoje e eu consigo, através do online, atender qualquer parte do país, né? E fora do país também, né? Falar português tá valendo, né? Então, a gente, eu tô hoje, né, só no online mesmo para eu poder justamente atender o maior número de pessoas possíveis dentro da minha agenda, né? Então, preciso ver também. Mas sim, hoje eu tô só online e eu atendo dentro da abordagem da psicanálise e das virtudes. Sempre das virtudes. Tá bom, eu vou te agradecer mais uma vez. A gente vai trazer outros temas e aí a gente vai abordar outras, porque como você mesmo disse, são 32 virtudes, né? 33. E cada virtude dá umas 10 lives, tá? Pra gente discorrer, porque o importante então, dentro do tratamento, o importante não é nem a gente conhecer as virtudes, é a gente fazer, né? Vivenciar e ter habilidade para isso, né? Mas só o entendimento já dá uma live enorme de cada virtude, né? Eu fiz recentemente um podcast. Você fala muito e aí a gente vai se afinando e vai. Mas a gente fala para passar informação, né, Eli? Quando a gente quer conversa fora, a gente marca um horário só nós duas aqui para conversar. Né? É uma briga do bem, né? Sim. Então tá. É isso aí. Só deixando para o pessoal que está nos assistindo, quem não conseguiu assistir, pegou pelo meio do caminho, vou fazer de tudo aqui para poder deixar gravada e vou colocar lá no canal do YouTube. Tá? E o link tá na bio do perfil do Instagram, aí, Eliandra Soares 03, tá bom? Agradecer, muito obrigada. Obrigada a você, viu, Eli, pelo convite. E eu acho que é muito importante essas lives para a gente levar esse conhecimento para as pessoas, porque como é uma terapêutica muito nova, né, nem todo mundo conhece ainda, então acho que é um canal para a gente poder levar esse conhecimento e esse entendimento, né, do quanto a gente precisa melhorar e acabar com o nosso orgulho. Acho que foi muito válido, muito importante, e eu que agradeço, viu? E eu quebrei esse orgulho, eu tive essa consciência justamente para ser essa porta aberta para esse conhecimento e para a consciência, para essa tomada de consciência nesse novo mundo que a gente está construindo. Eli, eu quero sugerir uma coisa aqui, porque eu não sei se teve mais perguntas. Para o pessoal, eles podem perguntar via direct mesmo no Instagram, né? Eu respondo, talvez na hora, mas tento responder no mesmo dia. Mas pode perguntar se você ficou com alguma dúvida sobre essa questão das virtudes e tudo mais, dos estereótipos, né, que foi o tema central aqui da live. Pode mandar pelo direct que a gente responde. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Fê. Boa noite. Obrigada, Eli. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.